Como vão, Haverim, Erebtov, uma boa noite para vocês. Vamos fazer a leitura aqui da nossa sétima e última parte dessa paraxá, né? Essa paraxá Hashavua, dos Shoftim, Juízes. Estamos aqui no livro de Devarim, tá? O livro de Deuteronômio em português. Estamos aqui, vamos fazer a leitura do capítulo 20, tá? E o versículo 10 é uma porção curta, não é muito longa, tá? Temos um assunto para tratarmos aqui, bem simples, não vamos nos demorar muito, vamos dentro do literal aqui para nós aproveitarmos o máximo o conhecimento da palavra de Deus, tá? E o versículo 10 ele diz assim, ó: Kitkerav el ei lehilachen aleia vekaratá eleha lechalom. Ou seja, se você se aproximar de uma cidade para travar uma guerra com ela ali, o que você fará? Você fará uma proposta, o que? Eleha lechalom, uma proposta de paz. Tá? Esse é o nosso primeiro versículo aqui, simples e bem literal. Se é uma guerra que você está para enfrentar dentro de uma cidade, para uma cidade, a primeira coisa que você faz é oferecer a paz. Olha que interessante, né? Vamos pegar para os dias de hoje. Como eu já disse aqui, qual o único exército no mundo que antes de atacar um lugar, ele manda avisando para as pessoas que são inocentes, saiam daquele lugar, pois aquele lugar vai ser atacado. Não precisaria nem dizer, né? Pois estamos aqui falando da Torá desse povo, das instruções que foram dadas para esse povo, o povo de Israel, tá? O exército de defesa de Israel. Então, daqui você entende que eles cumprem isso até hoje. Eles oferecem, falam, anunciam, jogam panfletos sobre aquele local que vai ser atacado, tá? Mas não é isso que eu quero me focar aqui. Eu quero continuar aqui com vocês para nós entendermos, tá? O importante aqui dessa última parte da nossa porção. Continuando. O que acontecerá então é, se ela responder pacificamente e abrir seus portões para você, então todas as pessoas que estiverem dentro dela pagarão a você um tributo e servirão a você, tá? Mas amor, de que guerra nós estamos falando aqui, ó? Vamos lá. O Urash ele fala assim, ó: se você se aproximar da cidade, a Torá está tratando de uma guerra opcional, tá? Como está explicado no contexto dessa sessão, que é no caso aqui do versículo 15, um pouquinho mais para frente, tá? Assim você fará para todas as cidades que estão muito longe, ou seja, nós estamos aqui dentro de uma porção da Torá, onde o povo de Israel está ali nas margens do Iarden, né, do Jordão, está para adentrar uma terra chamada Canaã, que futuramente se for chamada de terra de Israel. E os 7 povos que ali estão, Deus ordenou que eles adentrassem, fizessem guerra com eles, que não deixassem ninguém ali, tá? Para que não viesse a influenciar o povo de Deus. Então, a Torá está bem clara aqui. Essa mitzvah, esse mandamento, que é um mandamento de Deus, são para guerras opcionais, não são para as guerras que iria acontecer agora, tá? Mas vamos continuar lendo aqui que você vai entender bem essa questão. Vamos lá. Mas se a cidade não fizer paz com você, ela travará uma guerra contra você. Assim você a sitiará e Hashem, seu Deus, a entregará em sua mão. Você aniquilará todos os varões pela espada, mas poderá tomar para você as mulheres, as crianças, regado e tudo o que houver na cidade. Todos os seus utensílios você comerá, os espólios de seus inimigos que Hashem, seu Deus, deu a você. Daqui você entende que quando Deus ele dá a ordem, no caso aqui, para tomar uma cidade, enfrentar um povo, ele fala, você não pegue nada de lá, porque aquilo era dado, oferecido a Deus, a deuses, né? Então, daqui você entende que aquilo que Rashi comentou é o princípio aqui, que não é uma guerra que Deus pediu para que você guerreasse. É uma guerra opcional, tá? Isso é o que você fará a todas as cidades que estão muito distantes de você, que não estão entre as cidades dessas nações locais. Aqui o próprio Passuque 15, o próprio versículo 15, já fala, não é as guerras das cidades que vocês vão adentrar agora. São cidades que estão mais longe de você, como seu território for expandir, como nós vimos na porção anterior, que é no caso ali, né, na época de Mashiach, Deus ia expandir a terra de Israel, ia colocar mais cidade de refúgio, tá? E é óbvio que esse versículo 15 está continuando sobre isso. Então não é as guerras que foram ordenadas agora na terra de Canaã, em si a guerra opcional, tá? Mas dessas cidades locais que a Hashem está dando a você como herança, você não permitirá que nenhuma alma viva, olha só, como eu falei,
Irache falou, o próprio Passuque, o próprio versículo já nos explica. Dessas cidades que vocês estão tentando agora, não vai sobrar nenhuma alma viva, porque... Mas você as destruirá totalmente, os hititas, os emoritas, os cananitas, os perezitas, os revitas e os jebusitas. Como Hashem, seu Deus, ordenou a você, para que eles não ensinem a vocês a copiar todos os seus atos abomináveis que eles realizaram para seus deuses, fazendo vocês pecarem contra Deus, Hashem, o seu Deus. Então, essa é uma guerra que não é opcional, mas é uma guerra que Deus está ordenando. E essas nações, se vocês deixarem elas aí vivas, elas iriam influenciar você. Nós sabemos o que vai acontecer na época depois de Yahushua, como tudo isso acaba, né? E, infelizmente, como eu falei, Moshe já tinha previsto isso e tentou alertar eles de todas as maneiras. Continuando aqui, se você sitiar uma cidade por vários dias, a fim de travar uma guerra contra ela, para capturá-la, é aqui que eu quero me focar com vocês, tá? Por que, Maurício, quer se focar aqui? Porque é algo muito interessante, dando continuidade à sexta porção. Como Deus ele se preocupa com coisas que aos nossos olhos parecem insignificantes. Vamos ver. Se você sitiar uma cidade por vários dias a fim de travar uma guerra contra ela, para capturá-la, você não destruirá suas árvores empunhando um machado contra elas. Você poderá comer delas, mas não as cortará. É a árvore do campo, um homem que você deveria incluir no cerco e destruir? É uma pergunta, tá? Deuteronômio, capítulo 20, versículo 19. Preste bem atenção a esse versículo, tá? Porque tem uma história contada aí num outro livro, tá? Se diz ser um livro também inspirado por Deus, que iria totalmente contra o que Deus acabou de pedir aqui. Olha só que interessante. Era justamente isso que eu queria comentar com vocês. Então, se você está para travar uma guerra, por quê? Essa guerra ela pode ser demorada, como o próprio versículo diz, tá? Você está ali nessa cidade por vários dias. E ele, para você capturá-la, você não deve destruir suas árvores empunhando um machado contra elas. Por quê? Gente, é interessante nós pararmos e estudarmos a Bíblia, a Torá, tá? Olha só, Rashi ele fala aqui. Né? Vamos ler e a gente já adentra sobre esse assunto. A palavra aqui utilizada neste versículo significa talvez. Seria talvez a árvore do campo um homem que para ser cercada por você? Para sofrer com fome e sede, como as pessoas da cidade? Por que você a destruiria? Então, quando o passuque diz aqui, é a árvore do campo um homem que você deveria incluir no cerco e destruir? Quando você faz cerco numa cidade, isso nos dias de hoje. Quando Deus o livre, alguém sequestra, alguém fica ali por vários tempos com aquela pessoa. Qual que é o procedimento que é feito nos dias de hoje? Você vai ali eliminando todo o material que venha sustentar a pessoa. Você primeiro apaga as luzes. Você evita dar alimento, água, para você começar a atacar as defesas da pessoa física, tá? Então, quando a Torá ela vem aqui e fala que esse cerco está durando muitos dias, tudo, e você está eliminando essas possibilidades das pessoas saírem ali para se alimentarem, comprarem, ou beber. Aí Deus fala assim, porventura a árvore que lhe dá fruto, ela que está do lado de fora, te dando um fruto, enquanto está esse cerco lá dentro da cidade, que as pessoas estão ali com fome e com sede, ela é como um homem, não é ela que está te dando um alimento, ela que está te dando fruto, você não vai passar o seu machado nela. Você não pode, por quê? É normal que quando uma pessoa vai fazer uma guerra, lembra as guerras, eu não sei os nomes, aquelas valas que tem nas guerras, e tem ali toda uma proteção. Se a Torá traz aqui, justamente, numa guerra que dura vários dias, para que vai servir a corda da árvore? Formar barreiras. Então, nem isso a Torá ela permite, ela proíbe que você venha a pegar uma árvore frutífera, tá? E venha cortá-la para usar a sua lei para criar barreiras. Dentro de uma guerra, gente, Deus não permite que você destrua uma árvore frutífera. Vamos continuar aqui. Entretanto, se você souber que se trata de uma árvore que não é frutífera, não é a árvore que tenha frutos, dá fruto, você pode destruí-la, cortando-a para construir uma barricada, como eu estava contando aqui com vocês, falando com vocês, contra a cidade que está guerreando com você, até que ela seja conquistada.
Deus está preocupado com uma árvore que dá fruto no meio de uma guerra onde tem pessoas ali morrendo. Já falei e vou repetir, detalhes, pessoal, detalhes. Deus está preocupado aos detalhes. Mauriban, porque você está focando tanto nisso nessa porção? Porque existe uma certa passagem num certo livro aí que todos conhecem, que um cidadão, uma pessoa, ele vê que uma árvore é uma árvore frutífera, porém não era tempo daquela árvore dar aquele fruto, ele simplesmente amaldiçoa. Aí você imagina que, olha as duas situações. Aqui nós estamos, a Torá está se referindo a uma guerra, e ali aquele cidadão estava simplesmente passando, ele viu que a árvore não dava fruto, porque não era a época. É engraçado que o próprio texto lá fala que não era a época, ele amaldiçoou. Aí a pessoa mais inteligente que eu gosto, né? Quando você fala, eu comento aqui com vocês, eu gosto de pessoas que questionam, que perguntam, que não seguem as coisas cegamente. As pessoas vão falar, mas Fula, você tá focando no objetivo errado, você está focando na ação, você não está se focando no que aconteceu de benefício. Aí você fala para mim assim, quando a pessoa fala, mas aquela pessoa, ele pediu para que aquilo não viesse a secar e morrer e aconteceu. Quer dizer que você acha prioritário, em vez de você fazer uma árvore, dar fruto e alimentar pessoas que estão com você, você prefere amaldiçoá-la, secá-la, sendo que não estava no tempo dela, para dar uma lição em alguém? É isso que esse Deus aqui que está preocupado com uma árvore que tenha fruto? É isso que ele está preocupado? É essa a ideia que você tem na sua vida? É essa a personalidade, a figura que você segue? Que em vez de você vir saciar a fome de alguém, você amaldiçoa aquela pessoa porque ela não acredita naquilo e você segue a vida dela? É isso? Ah, Mauri, mas não é essa mensagem que não sei o que. Tá, mas é interessante que a mensagem lá parece a mesma, porque a própria Torá aqui vem falar árvore do campo, um homem que deveria incluir no cerco, destruir. Você quer destruir? Você consegue entender o que eu estou querendo dizer? Não é o mesmo Deus, não tem nada a ver com a vontade de Deus. Gente, isso aqui é uma mensagem muito clara e objetiva, não tem nada a ver com Deus. É mais fácil, se você é tão poderoso assim, é uma pessoa de tanto amor, você fazer que uma árvore que não é época dela ter o fruto, você fazer com que ela tenha fruto e assim sacie a fome de outras pessoas. Isso sim é uma bondade, não secá-la e amaldiçoá-la. Tá? Porque o objetivo aqui é que não era o tempo dela dar fruto. Eu já dei esse exemplo e vou dar de novo. Se você vai numa feira procurar mexerica ou qualquer outra fruta que não é na estação, e você sabe que aquele feirante ele sempre traz, quando tem aquela fruta na estação, você chegando lá não tendo, você vai amaldiçoá-lo, você vai destruir a sua barraca, sendo que ele não tem nada a ver, não é tempo de dar fruto. Olha só a mensagem negativa. Eu creio que a mensagem aqui ficou muito clara. Tá, meus amigos? E sabem de que passagem que eu estou dizendo? Eu não vou falar aqui para não ofender a fé de ninguém. Tá? Mas esse é um assunto muito, muito claro aqui na Torá. Árvore frutífera você não destrói mesmo em tempos de guerra. Tá? Quanto mais você está passando e acha que aquela fruta, aquela árvore tinha que te servir, sem ser o tempo dela. Olha a diferença do Deus da Torá com o Deus que criaram. Tá? Ao contrário aqui, como nós lemos, se uma árvore ela não tem frutos, ela é uma árvore que não dá fruto, você pode cortá-la, porque ninguém tem benefício dela. E o benefício dela ele foi criado porque justamente para esse propósito aqui que nós acabamos de ler, no caso, você criar barricadas ali, tá? Capítulo 21, versículo 1 continua. Se um cadáver foi encontrado, esse assunto também é bem interessante. Estamos terminando, meus amigos. Se um cadáver foi encontrado caído no campo, na terra que Hashem, seu Deus, está dando a você como propriedade, e não é sabido quem o matou, seus anciões e juízes sairão, e eles medirão a cidade à volta do cadáver. Dá para entender aqui, né? Não preciso voltar, tá?
Encontraram um cadáver no meio ali da cidade, vai vir os anciões, vão tirar ali, vão medir, tá? Seus anciões juízes sairão, eles medirão as cidades à volta do cadáver, tá? Para ver qual que está mais perto. Vamos continuar. O que acontecerá é que da cidade mais próxima do cadáver, os anciões daquela cidade tomarão uma bezerra, que nunca foi usada para o trabalho, que nunca carregou um fardo. Então descobriram que a cidade mais próxima daquele cadáver é tal. Pega-se essa bezerra, que nunca foi ali, nunca ela foi usada para trabalho nenhum, que nunca carregou um fardo, não colocaram jugo sobre ela. Os anciões daquela cidade trarão a bezerra para o vale rochoso de um rio que nunca foi arado ou semeado, e ali no vale quebrarão o pescoço da bezerra, né? Não degolar a bezerra ali no modo, né, da Sheritah, para que ela não venha sentir dor. Isso aqui isso já foi explicado várias vezes. Os sacerdotes, os filhos de Levi, se aproximarão, pois Hashem, seu Deus, os escolheu para servir, para pronunciar a bênção em nome de Deus e para emitir julgamento em cada controvérsia e lesão. Tem que ser um levita, pois eles foram separados. Nós sabemos que a herança deles era Deus, então tudo que eles viessem a fazer era para Deus. Então vai se aproximar os levitas, tá? Para fazer esse serviço a Deus, pois surgiu uma controvérsia no meio do povo de Israel, dentro da terra de Israel, tá? Bom, vamos lá, vamos continuar. Todos os anciões das cidades mais próximos ao cadáver lavarão suas mãos sobre a bezerra, tá? Que foi decapitada no vale. Eles anunciarão e proclamarão: nossas mãos não derramaram esse sangue, nem nossos olhos viram. Por que os anciões? Porque são aquelas pessoas de respeito, são os anciões ali que são a referência ali, no caso da cidade, né, como fosse um bedim, como se fosse um pequeno tribunal ali, tá? Então eles vão vir, vão fazer esse ato, vão pegar, vão lavar suas mãos, dizendo assim, né, que eles não têm nada a ver, nem sabem quem foi que fez aquilo. Aí vem o versículo que fala assim: expie para o seu povo Israel, a quem o Senhor redimiu, ó Deus. Desculpa, não coloque a responsabilidade desse sangue dentro do seu povo Israel. O sangue então será expiado para ele. Ou seja, ninguém viu, ninguém está sabendo de nada, foi encontrado um cadáver, você não sabe se esse cadáver foi assassinado, se pode ter algum tipo de lesão que pode parecer uma morte, se ele morreu por morte natural, ninguém sabe, ninguém viu, então os anciões vêm, nós não sabemos de nada, não chegou até o nosso conselho, estão lavando nossa mão. Então esse ato dessa bezerra aqui é um ato de expiação por essa situação que não se tem uma testemunha, ninguém viu nada, tá? O último versículo diz assim da nossa porção: você eliminará o sangue inocente do seu meio, e você assim fará o que é correto aos olhos de Deus. Como eu disse lá na quinta parte, nós iríamos ainda entender o porquê de tanta essa questão do sangue inocente na terra de Israel. Não se pode derramar sangue inocente em Israel, na terra que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacob, é uma terra santa. Como ninguém sabe o que aconteceu, o sangue ali, vamos colocar, né, o sangue da bezerra é sobre aquela vítima, ou seja, ninguém sabe, ninguém viu, não tem ninguém ali. Então, não ou seja, foi abafado esse sangue, tá? É um sangue inocente, uma pessoa morreu, ninguém sabe. De repente, aquela pessoa morreu porque fez algo ruim ou não fez, tá? Então, você não sabe. Então, ninguém sabe de nada. O sangue inocente, nesse caso aqui, justamente, é isso, pessoal. Ninguém viu, ninguém sabe. Você não sabe os motivos que aconteceram. Tá? Então, toda aquela cidade a qual o corpo estava próximo, elas não vai ser punida por aquela morte. Tá? Porque não se sabem. E foi feito esse ato. Esse aqui, meus amigos, é mais um dos mandamentos suprarracionais, os ruquim de Deus, mandamentos que não têm explicação. Tá? Por que da bezerra? Por que de todo esse procedimento? Tá? Nós apenas sabemos que Deus aceita isso para que não venha a punir a cidade por algo que você não saiba que aconteceu, que você não tem
ali, no caso, a pessoa que fez aquilo. Você não sabe quem. Tá bom, meus amigos? Amigos, vamos encerrar aqui mais uma vez, tá? Essa é a nossa última parte da porção dessa semana. Que nós possamos entender que essas últimas porções aqui, elas nos ensinam coisas importantes na nossa vida. Coisas que nunca paramos para observar. Tá? Fiquem com isso, meus amigos. Observem, leiam a Torá, estudem. Tá? E mais uma vez, amigos, Todarabá, muito obrigado. Bekol Tov, tudo de bom. Atzlahá, sucesso e parnassá sobre a sua vida. Você que nos acompanha desde, eu agradeço já. Você que é novo no canal, que nos segue, que acabou nos encontrando aqui, se inscreva. Deixa um like, compartilhe esse conteúdo se você achou que ele é relevante, tá? Nos ajuda a levar mais Torá, mais luz para o mundo através dos mandamentos de Deus, tá? Na interpretação correta aqui da Torá, da Bíblia que você tem na sua casa lá. Tá aí, estamos no livro aqui de Deuteronômio, tá bom? Você pode conferir através daqui os versículos, ver se é isso mesmo. Pode ter uma diferença outra de tradução, porque verdadeiramente a tradução do português pela João Ferreira de Almeida não é 100% fiel, tá? Nós estamos fazendo leitura aqui diretamente do hebraico para você realmente ver o que realmente estava escrito na Torá. Amigos, que Mashiach se revele ainda hoje, construa o terceiro Beit HaMikdash, nós possamos estar em Jerusalém, lá com ele, aprender cada vez mais de Torá, tá? Se ainda não for vontade de Deus, estaremos aqui na semana que vem com a nossa próxima Parashá, que se chama Kitse, que vamos saber o que significa, assim como nós fizemos a leitura do seu primeiro versículo, tá bom? No demais, amigos, Todarabá, mais uma vez, muito obrigado, fiquem com Deus e Lehi Traot. Até o próximo vídeo, até o próximo Parashá, né? Se assim Deus quiser. Tchau, tchau, amigos.